boa tarde a todas as pessoas. Eu sou José Quental, sou coordenador da Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Vamos começar aqui mais uma atividade do ciclo Cinemateca Redesenvolvimento, né, que nesse quinto módulo a gente está dedicando a um projeto super interessante, super rico, que é a plataforma Narrativas Indígenas do Nordeste. A gente vai apresentar aqui um pouquinho. São sessões, um grupo de sessões online e uma série de debates que a gente está fazendo através daqui do YouTube, do Facebook do Museu de Arte Moderna e do canal da Cinemateca do Mano, Vimeo. Hoje a gente vai ter um debate, né, o terceiro debate, na verdade o segundo, a gente teve questões, a gente não conseguiu ter o segundo debate, mas esse é o terceiro. Vamos ter aqui a participação do Sérgio Borges, da Jaci Tabajara, da Mica Chucuru e do Alexandre, que deve estar chegando aí daqui a pouquinho. O projeto, acho que é legal falar, né? O projeto do Cinemateca Redesenvolvimento é um desdobramento, né? De um projeto que a gente realizou aqui na Cinemateca em 2021, chamado Veredas do Patrimônio Audiovisual, e se configura como uma mostra de filmes online e também presencial, com o intuito, né, com o objetivo de promover, a partir das obras audiovisuais, da produção, um intercâmbio de conhecimentos sobre o patrimônio audiovisual e seus mais diferentes aspectos, né, pensando ele de uma forma bastante ampla e a partir também da questão do desenvolvimento de parcerias institucionais e interfaces críticas, né, a partir desses documentos com outros agentes, com outros setores, né, para estimular realmente uma reflexão interdisciplinar, né? Então, essa ideia das redes, da rede é central para a gente pensar a própria questão de preservação, que é, no fundo, a missão central de uma cinemateca, né? E aí, para a preservação do patrimônio de uma forma bastante ampla, né? Então, como eu também disse, esse é o quinto módulo, né, dedicado, então, à plataforma Narrativas Indígenas do Nordeste, que é um repositório que busca a criação de uma rede audiovisual indígena, né, com estratégia de visibilização das narrativas e qualificação do subsistema de atenção à saúde. Essa plataforma é fruto de um projeto de pesquisa construído por diversos pesquisadores da Fiocruz, né? Então a gente tem o André Monteiro, do Laboratório de Saúde e Ambiente de Trabalho, a Marina Fazanello, do Núcleo de Ecologia, Epistemologia e Promoção Emancipatória da Saúde, e também pesquisadores de territórios indígenas, como Marcelo Tingui, o Kleber Chucuru, né? com colaboração também da Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste, Norte de Minas e Espírito Santo, né, Núcleo Disciplinar de Cinema e Educação da Universidade Federal de Sergipe, Instituto de Psicologia da Universidade Federal de Alagoas, Universidade de Pernambuco, Campus de Garanhuns, e o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, né, também com apoio da Vídeo Saúde, né. Queria, então, dar as boas-vindas a todos os participantes, né, a Jaci, Sérgio, Mica, falar realmente da importância dessa produção. Acho que a ideia é a gente conversar um pouquinho, né, sobre essa produção que está disponível, né, nessa plataforma, mas que tem uma função estruturante, me parece, para divulgação dos saberes, para difusão, para formação de redes, né? Eu não vou me estender muito, eu vou apresentar cada medida que cada um for falando. Primeiro eu vou passar a palavra aqui, uma primeira rodada para a Jaci, e apresentando ela. A Jaci é antropóloga, né, formada pela Universidade Federal da Paraíba, produtora cultural, uma liderança indígena tabajara, da Aldeia Nova de Conquista Taquara, idealizadora do
e Barrapó Produções, que é uma produtora independente do audiovisual indígena. Jace, obrigado pela sua participação. Queria que você falasse um pouquinho, se você puder compartilhar um pouquinho da sua experiência na questão da produção audiovisual, de como é que isso, como é que você entende esse trabalho, a importância dessa ferramenta, né, para o trabalho desenvolvido por vocês, na sua rede. Obrigado. Obrigada, José. Pedir licença para vir chegando aqui, saudar meus parentes, saudar essa mesa, essa roda linda. Sou Jaci Tabajara, como você já apresentou, né? E aí, toda vez que a gente vai se apresentar, eu gosto de fazer um exercício de trazer o meu lugar de fala, que no país que a gente vive, né? Eu sou uma nordestina. No Nordeste, uma paraibana, e na Paraíba, uma mulher em retomada, né? Em resistência. E aí a gente tem que utilizar todas as ferramentas que sejam necessárias. E o audiovisual veio como esse instrumento, né? Mais uma ferramenta que a gente está se apropriando, se empoderando, para que a gente consiga, sobretudo, ofertar para as gerações futuras um pouquinho da imagem e da história da nossa vivência, porque a narrativa e a oralidade sempre nos foi passada de geração para geração. Só que hoje a gente também utiliza o audiovisual como essa ferramenta de constituir provas, né, de registrar esse processo que está sendo do agora. Nós temos uma experiência muito recente com o audiovisual, né, poucos anos para cá, e foi esse trabalho em rede, e aqui eu quero já começar assim, falando dessa sororidade, dessa irmandade das narrativas, de como a gente se encontra nesse fazer audiovisual. Primeira oficina que nós tivemos foi com a Aurorubá Filmes. A gente teve essa necessidade e a gente tentou, e aí a gente dialogou com os nossos parentes, que se deslocaram do território deles e veio fazer uma imersão com a gente, e de uns 3 dias, a gente mergulhando no fazer audiovisual, do nosso jeito, do nosso modo, né? Usando o que temos para registrar o que somos, da forma que a gente pode. Então, a gente, daquele momento em diante, a gente começou a procurar outros conhecimentos técnicos, viu a necessidade de acessar mais equipamentos, mas, sobretudo, a nossa comunidade começou a entender também o audiovisual. Então, hoje a gente vê os anciões, assim, eles já se colocaram mais disponíveis, porque somos nós mesmos. Muito diferente de quando vinham outros pesquisadores, outras pessoas. As palavras travavam, as coisas ficavam fechadas. Quando ele via, é minha tia, é o sobrinho, né? Tem aquela facilidade da gente dialogar. E aí a gente começou a se reconhecer, e até nós mesmos, essa geração, a gente começou a acessar conhecimento dos nossos mais velhos, que a gente não tinha. Porque o fazer registros também é isso, a gente parar para ouvir, né? Dedicar aquele momento para o ancião, para as nossas lideranças. Quando a gente se propôs a fazer esses registros das dores, então a gente começou a descobrir outros mundos dentro do nosso mundo, né? E aí são as dádivas que o audiovisual, que essa ferramenta também tem nos proporcionado, ampliar esse olhar para dentro e a gente valorizar cada vez mais essa diversidade que nós temos. E aí a gente fez um curta registrando o processo de criminalização do nosso povo, a gente tem registrado tudo que está acontecendo no nosso território, a gente tem buscado adquirir novos equipamentos, novas ferramentas, e fazendo esse registro, porque a história está sendo escrita de várias formas, né? A gente protagoniza a nossa luta, a nossa resistência, e hoje a gente também registra, né? E a gente faz aquela viagem da volta, quando na narrativa dos nossos interlocutores, que são nossos próprios parentes, eles nos fazem uma descrição de algo que eles faziam no passado e hoje não faz mais, a gente diz, então vamos procurar fazer para a gente registrar, para preservar ainda um pouquinho daquela memória. Então, para nós, essa experiência está sendo isso, é mesmo uma viagem da volta, de oportunidade que a geração anterior não teve, de ter isso em acervo, e a gente hoje está sentindo esse compromisso de fazer esse fortalecimento, que esse registro é mesmo um fortalecimento da identidade, da cultura, e essa produção nossa, ela é muito importante,
principalmente quando a gente está nesse contexto de retomada, de fortalecimento de identidade aqui no Nordeste, a resistência nossa aqui no litoral, numa área de muita especulação imobiliária, fundiária, onde a gente está lutando contra uma monocultura de bambu dentro da nossa retomada, né? Para a gente retirar o bambu e voltar a cultivar o alimento para o nosso corpo e para o nosso espírito, fortalecendo também a nossa espiritualidade, nossa medicina, nossa mata, né? De onde a gente busca esse alimento, né? Para o nosso espírito e para a nossa identidade. E a gente tem essa ferramenta que veio só a somar. É desafiador, mas é muito importante. Muito importante. A gente está nesse contexto aí de estar se somando nas redes. É muito bom para a gente se sentir orgânica de um coletivo, fazer parte de um grupo que nós somos irmãos na luta. E a gente está nesse compromisso de seguir avançando e registrando, né? Registrando a memória hoje para a gente garantir um futuro também. O acesso, né? Esse acervo ficar à disposição das futuras gerações. Estamos aqui para construir. Obrigada, José. Teu microfone está desligado. Sem microfone fica difícil. Obrigado, Mica. E agradecer, falar que já tem várias questões aqui também que você já colocou, que depois a gente pode voltar também na fala dos colegas, sobre a questão da formação, esses desafios, como é que vocês viram essa questão dos desafios técnicos, nessa necessidade de desenvolvimento, né, de novas ferramentas, né? A questão da circulação, que eu fico curioso, assim, tem essa parte da circulação que é a essência dessa plataforma, né? Narrativas Indígenas, que é uma disponibilização, mas é uma circulação que vai para além, vai para vários outros territórios, que chega, inclusive, aqui no Rio, né? Através da Cinemateca, que também tenta ajudar um pouco como um nó nessa rede, tenta se somar como um nó, né? E mostrando reconhecendo essa outra produção, mas essa circulação também, fico curioso, nas comunidades, entre os povos, né? Como é que esses filmes, como é que essas obras, né, circulam e como é que elas retornam, né, como você falou, essa questão do retorno, né, da memória, e essa dimensão, essas diversas dimensões do audiovisual, né, de luta, de memória, né, como um documento de conhecimento. Acho que são elementos muito bacanas. Assim. Vou passar a palavra para Alexandre, que chegou agora. Bem-vindo, Alexandre. Obrigado pela sua presença também. Está se juntando aqui à nossa conversa. Vou passar aqui a sua palavra. A palavra para você. Deixa eu te apresentar também, né? Então, Alexandre Pancararu, produtor cultural, comunicador social e cineasta, designer e programador, pertence à nação Pancararu e é coordenador de comunicação da Apoiine, que é a articulação dos povos indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo. Muito obrigado. Boa tarde a todas, a todos, né, Jaci, Sérgio, Mica, né, José, é um prazer estar aqui com vocês, né? Estamos aqui na correria, me desculpa o atraso, que estamos aqui em atividade aqui em Brasília, né? E eu sou isso mesmo que o José apresentou, né? Sou comunicador social, realizador de cinema, produtor cultural, militante social, que antes de tudo, né? E indígena Pancararu. E é uma honra sempre a gente estar discutindo cinema, né? Que eu já venho de muitos anos, né? Quando o José cita essa questão da dificuldade e acesso, e quando eu entrei, escutei já se falando das dificuldades de adquirir equipamentos, né? Então, é o que a gente passamos. Mas isso não deixou de nós acreditarmos na nossa missão. Eu vejo assim o audiovisual, né, que envolve e jornal também, que eu sou desse tempo, né? Quem não conhece jornal era
eram as publicações escritas em papel, né, e divulgadas antigamente, folhetim. Mas, como diz o povo, já vinha do tempo que não existia nem internet, né, e as dificuldades eram muito amplas, né. Mas eu percebi, né, eu gosto de citar sempre em minhas falas o poder do audiovisual, esse intercâmbio que o audiovisual promove entre nós. Então, assim, muita gente, às vezes, eu costumo dizer que nós somos indígenas comunicadores e não comunicadores indígenas, porque a gente circula em todas as áreas, né? Senão a gente vai ficar limitado somente em fazer produções indígenas, né? Mas a gente circulamos em todas as áreas. Uhum. E é muito interessante essa discussão, né? E eu fico muito feliz, né, de ver Mica aí, que eu vi criança, ver Jaci, que a gente já conversamos uma oportunidade lá na Terra Chucuru mesmo, ela falando dessa vontade de fazer cinema. E eu lembro de vários companheiros e colegas indígenas e parentes indígenas que começaram, né, junto com a gente nos anos 2000, e por motivos, né, financeiros, motivos de dificuldades, aí se ocupando em outras áreas por subsistência mesmo, né? E eu acho que uma da maior luta nossa, não só do cinema dos povos indígenas, mas também o cinema, vamos dizer, o cinema mundial, é o reconhecimento da categoria, né, do cineasta, do realizador de cinema, do comunicador. Eu acho que isso ele diz respeito a todas os segmentos sociais, não é só da questão indígena. Ainda existe muito preconceito perante essa arte, que eu vejo o cinema como arte, eu me vejo como artista, eu vejo Micaela como artista, eu vejo Jaci como artista, vejo os outros realizadores de cinema e comunicadores como artistas. Mas a sociedade ainda, e como profissionais, então nós também somos profissionais. E a sociedade ela não nos vê como profissionais. Não é só porque nós somos indígenas, todos os outros segmentos também. Né? Até quando vocês forem fazer alguma compra, algum financiamento, alguma coisa, Micael, já se coloque sua profissão como cineasta. Né? Eu vou perguntar, e você não trabalha? Porque eu já escutei isso muitas vezes, né? E dentro de casa também, né? Então são preconceitos que a gente já vai fazer 50 anos, vai começar a trabalhar quando, né? Então, e não vê essa nossa missão como uma profissão. E eu digo além, né? A gente diz uma missão, como Jaci ela falou muito bem, que eu acompanhei na fala dela, né? O que o cinema, ele e a comunicação, né, o audiovisual no geral, ele traz de benefício para os povos indígenas. Daí eu vou voltar, não tão longe, só 20 anos atrás, 25 anos atrás, quando surgiu aquela série Índios no Brasil, que foi dirigido por Vincent Carelli e atuado e apresentado por Ailton Krenak, e o primeiro episódio já diz Índios do Brasil, Índios do Brasil, quem são eles, né? Quem somos nós? Até então, se alguém tiver a oportunidade de assistir, assista, né? As respostas que as pessoas tinham em pleno virada de milênio, né? De 1999 para 2000, a visão folclórica que as pessoas tinham e ainda têm sobre a gente. Então, dali já veio despertar. Nós precisamos desmistificar esse olhar folclórico que as pessoas têm da gente, né? Porque as pessoas pancararu, né? Sem pancararu, então nós somos assim. O pancararu é assim, né? Nós voltou. A gente tô
num lugar horrível, com a internet horrível, me perdoe. Então, eu vou falar bem breve aqui. Então, caiu de novo. Caiu de novo, voltei? Estamos te escutando agora. Então. Está travando um pouco. Oi. Caiu. Se quiser tentar tirar o vídeo, Alexandre, vê se você consegue. Acho que agora travou mesmo, né? Bom, vamos seguindo, esperando aí que Alexandre volte. Vou passando, de repente, acho que ele tocou já também em questões muito interessantes também, acho que esse lugar, né, do audiovisual indígena, né, lugar do realizador, né, indígena, né, como, né, que é essa dificuldade do cineasta como um todo, né, de todos os funcionários. O Sérgio pode até falar um pouco o preconceito dele, se ele trabalha, né, ou não, depois de tantos anos também produzindo, né, audiovisual. Mas eu acho que é esse lugar, né, e eu acho que pensar isso a partir também, isso é uma questão que a gente se coloca muitas vezes, e muitas vezes se perguntam também no campo do patrimônio, né, sempre perguntam para a gente, mas uma cinemateca, o que vocês fazem? Por que vocês guardam isso, né? Isso para o cinema como um todo, né? E para a gente pensar a ampliação desse patrimônio, né? E para a gente, em termos de preservação da memória, do patrimônio, uma produção da Mica, uma produção da Jaci, uma produção do Sérgio, vai ter o mesmo peso, né? A gente vai tratar, tem que tratar, a gente deve tratar e cuidar tanto da obra da Jaci, do Sérgio, como a gente vai cuidar de um clássico do cinema, né, a gente vai do Nelson Pereira dos Santos, ou de um clássico, né, mundial, eles têm o mesmo valor, né, o mesmo valor cultural. Né, para a gente isso é muito importante, né, a gente tem que tratar da mesma forma, tentar dar espaço também para essa produção. Alexandre, se você quer concluir, quer falar mais um pouquinho, vai lá. Gente, me perdoa, mas é porque eu tô... Tá saindo meu áudio legal, porque não dá nem para me ver. Tá ótimo. Me perdoa que eu tô aqui na capital do Brasil, em Brasília, e a internet não é tão boa quanto na aldeia. Desculpa o trocadilho, mas é verdade. Né? Corri aqui pro hotel para ver se melhorava, mas é horrível. Então, é isso, gente. Falar sobre cinema indígena, vou ser bem breve, que eu tô com medo de cair de novo. Né? E eu também tô com... cair de novo. Então, é um prazer estar aqui com vocês, sabe? Estar discutindo cinema. Estou muito orgulhoso de estar com o Mica, estar com o Jaci, né? Estar com o Sérgio, estar com você, José. E estar falando aqui e estar podendo ver que essa nova geração produzindo. Né? Eu estou aqui em Brasília, aqui, vendo uma nova geração de comunicadores surgindo. Né? E vendo a importância dessa missão que nós temos, né? Que eu falei, nós tivemos muita baixa ao longo desses 20 e alguns anos que eu tenho de comunicação, mas, por outro lado, eu fico muito orgulhoso dessa juventude, né, se preocupando em estar fazendo esse autorregistro de nossas histórias, porque uma coisa é clara, o nosso país ele foi criado à base de fake news. Né? A fake news ela não foi criada agora, ela foi criada desde o tempo da invasão. Então a gente tem uma missão muito grande, a gente tem muito trabalho pela frente para a gente desmistificar essa visão folclórica, essa visão errônea, essa visão que os não indígenas têm da gente. Então, por isso que eu falo que o cinema, o audiovisual indígena, no geral, ele vai além de uma profissão, ele é uma missão. E é essa missão que nós temos de nossa ferramenta, como já se fala, nossa ferramenta de luta, nossa ferramenta de resistência, né?
de a gente fazer esse registro histórico, porque nós não tivemos esse registro dos nossos antepassados, mas aí esse é o legado que vamos deixar para o nosso futuro, né? Daqui 20 anos, 30 anos, nossos filhos, nossos netos já vão estar vendo como que foi a nossa caminhada, a nossa luta, que nós estamos aqui, as nossas histórias contadas, né? E então essa missão que nós temos de salvaguardar a nossa história e tentar, aos poucos, desmentir essa história de um país, de um Brasil colonial, porque a história mesmo diz, né? Só os vencedores que contam a história, os perdedores se calam por conta da opressão. E a nossa vida, a nossa existência, até os dias de hoje, eu digo hoje, agora, nós vivemos, né? Nós vemos o caso do povo chucuru, né? Com essa ação arbitrária do STJ5, RT, coisa assim, de Recife, né? Contra o povo chucuru. Nós vemos esses descasos da demarcação e aos povos indígenas, essa violência que nós sofremos, né? Em pleno 2023, ainda a gente vê que isso, se não fosse a atual comunicação e o audiovisual, né, isso ainda estaria omitido ainda da população. Então, essa é a nossa missão, de estar contando a nossa história de dentro para fora, para as pessoas conhecerem aonde dói. E essa dor que nós mostramos, nós sentimos em nossa pele. Então, essa é a minha missão. Eu vou terminar aqui e ainda, José, acho que eu tenho mais uns 10 minutinhos para ficar aqui com vocês, mas eu estou muito feliz, viu? E muito obrigado pela oportunidade. Se eu caí, é porque eu caí foi por causa da internet, não é culpa minha, não. Né? Que na capital, coisa ruim. Agora, se fosse na aldeia, era outra coisa. Se fosse na aldeia, se caísse, você podia reclamar. Né? Obrigado. Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado mesmo. Vou passar logo a palavra para a Mica. Deixa eu passar aqui. Então, a Mica é professora chucuru, cineasta indígena da Ororubá Filmes, e atua na produção, roteiro, câmera e captação de áudio. Jovem articuladora da juventude chucuru através do coletivo Poiá Limolaiago, que é pé no chão. Desculpa o meu analfabetismo. Mica, por favor. Então, boa tarde, pessoal. Que alegria, né, estar nesse momento aqui junto a vocês. Grace, Xandão aí, grande parceiro de luta, e os demais, né? Então, como ele já me apresentou, né, eu sou Mica Chucuru, Micaele, na verdade sou conhecida por Mica Chucuru, né, aqui dentro do meu território. Sou professora indígena, articuladora da juventude a partir do coletivo de juventude Poiá Limolaigo. Poiá Limolaigo faz parte dos nossos vocábulos, significa pé no chão, então é a juventude, pé no chão, né? E esse coletivo tem o objetivo de fortalecer as práticas tradicionais dentro do nosso território, né? E aí, a partir também desse coletivo de juventude, surge a Ororubá Filmes, em 2008. Né? E aí é o coletivo de audiovisual dentro do nosso povo, né, que vem fortalecendo a luta em defesa do nosso território. Né? E aí a criação da Ororubá Filmes, ela surge em 2008 a partir de um momento de formação que nós tivemos aqui dentro do território com o pessoal da Cabra Quente, né? E aí foi só a formação mesmo no tempo, quando a gente produziu alguns vídeos que contavam a história do povo, o processo de luta, que traziam um pouco sobre as retomadas, enfim. E aí, por um tempo, a gente parou um pouco após essa formação, e aí surgiu também uma matéria sobre o nosso cacique, um pouco não, totalmente preconceituosa, né, pelo fato do mesmo usar um iPhone, né, pela marca de roupa, de sapato, enfim.
E aí, isso foi um repórter que veio fazer uma gravação com o cacique aqui, e o que ele trouxe como importante na postagem dele, na matéria dele, né, foi a forma de como o nosso cacique se vestia, do aparelho telefônico que usava, né, não levou em consideração a nossa história de luta, a nossa resistência, o massacre que já passamos, né, a luta que a gente tem travado até hoje. E aí as nossas lideranças também começam a se articular e ver junto à juventude a importância, né, de nós termos esse coletivo dentro do nosso território, né? E aí a gente também começa a se articular com o apoio de todas as lideranças, em especial do cacique Marcos, que é muito atento, e corremos atrás de parcerias. E aí nessas parcerias a gente tem Xandão aí, né, que chega dentro do nosso território para dar força, né, onde ele proporcionou a gente vários momentos de formação de audiovisual, inclusive gratidão, né, Xandão, sempre te agradecemos, mas nunca, eu acho que só Deus que paga mesmo o que você tem feito, Deus e a Força Encantada, né, por nós. Então, a Urubá Filmes também podemos dizer que ela está atrelada também ao povo Pancararu, através do nosso parceiro de luta, Xandão, porque ele deu esse apoio e ainda continua dando, né? Qualquer dúvida, qualquer precisão, necessidade, a gente está correndo atrás dele. Então, a Urubá Filmes, né, que é o nosso coletivo de juventude dentro do território, ela acontece no sentido, né, de fortalecer as práticas tradicionais do povo, a contar e a recontar a história do nosso povo, né? Inclusive, agora a gente está passando um momento muito difícil dentro do nosso território, que é a questão da reintegração de postos da aldeia Caípe, né, uma das nossas aldeias aqui do território, que está localizada na região Serra, né, onde a gente está correndo o risco de perder essa terra, né, já teve 2, 3 julgamentos, e aí vão pedindo vistas, né, e aí o medo, né, se abate sobre todo o território chucuru, né, porque entendendo que Caípe é uma aldeia sagrada, né, onde tem muito sangue derramado, inclusive tem guerreiro chucuru plantado naquela terra, tem espaços sagrados que constituem a nossa história, a nossa identidade, e aí a gente não se vê sem esse território, sem Caípe, né? E aí a nossa luta continua, né, muito firme, e a Urubá Filmes tem contribuído nisso, a partir de algumas produções. Inclusive, já a gente solta aí para vocês uma produção atual que nós fizemos, né, em defesa da aldeia Caípe. Tem a questão também, eu trago para vocês essa ferramenta de luta como questão de praticidade, né? A gente, dentro do nosso território, consegue se articular muito melhor também a partir dessa ferramenta, né, que é o audiovisual, onde a gente também consegue chamar os guerreiros e as guerreiras para participar dos rituais, das reuniões, dos momentos de formação, a partir das nossas redes sociais, né? A gente utiliza, né, sempre a Urubá Filmes para fortalecer, onde também somos reconhecidos pelas nossas lideranças como uma organização sociopolítica do povo, né, com o intuito de formar mesmo o guerreiro, de trazer aquele guerreiro que está afastado da luta, né, de informar. Temos contribuído com a saúde do nosso povo, né, onde a gente já produziu alguns vídeos, né, onde a gente contribui também com a educação, não só por eu ser professora, mas a gente contribui muito com a educação, onde as nossas produções vão para a sala de aula, né, entendendo que todas as produções da Urubá Filmes é nesse intuito mesmo de fortalecer a identidade, a história de luta, né, a história de Chicão, a história de Zenilda Chucuru, das mulheres guerreiras do nosso território. E aí a Urubá Filmes, ela tem contribuído nesse sentido, entendendo que essa ferramenta, ela vem nesse formato mesmo, de fortalecer o que nós temos de ancestral. A gente está utilizando a tecnologia, nessa tecnologia moderna, dita moderna, e que de fato é moderna, para fortalecer a nossa história de luta, né? Temos algumas situações que é complicado um pouco por questão de equipamento, né? Nós da Urubá Filmes temos pouco equipamento, é uma dificuldade enorme, né? Às vezes acontece situações de nós precisarmos gravar em um lugar, mas aí o equipamento está em outra aldeia, e aí tem essa situação, né? E o que a gente mais tem utilizado agora são os celulares. Inclusive, temos feito algumas formações dentro do território e também em outros povos indígenas,
oficinas de celumetragem, né, que é a oficina feita pelo celular. Então, a gente ensina a filmar, né, a editar, e aí algumas técnicas a gente também está fortalecendo outros coletivos. Então, a Urubá Filmes, ela não é centrada só no território chucuru, mas aí ela também consegue passar informação para outros, né? E deixa eu ver mais, mas é isso. Quando o Xandão traz também a questão da importância, né, da produção audiovisual, a gente agora consegue registrar os relatos dos nossos mais velhos, né? Levar de uma região para outra, aquela informação que as lideranças passam, que muita gente não consegue ter acesso àquela liderança, mas aí a gente, através do audiovisual, consegue trazer isso, e temos feito isso fortemente aqui no território. E aí, como ferramenta de luta, né? Ultimamente, a Urubá Filmes tem utilizado esse meio de comunicação mesmo, mais como essa questão do fortalecimento de luta, mais como denúncia mesmo aos ataques que nós estamos sofrendo, né? Além de ser formativo, mas é uma forma também da gente denunciar os ataques que nós passamos, que nós sofremos atualmente dentro do território chucuru. E aí temos construído algumas parcerias, né, com a Poime, juntamente com o Xandão mesmo, e aí só vem somando. Inclusive, nós temos um lema aqui na Urubá Filmes, que diz: utilizar o que temos de moderno para fortalecer o que temos de ancestral. Né? Então, a frase, nós sempre fazemos jus à frase, né, onde a gente vem trazendo a nossa cultura, a nossa identidade, a história de luta das lideranças do território, a história das nossas aldeias, dos espaços sagrados, da importância de estarmos presentes nesses espaços sagrados a partir dessa modernidade. Né? E aí também temos contribuído com a saúde, como eu já disse no início, né? Nós passamos por um momento de pandemia e nós também produzimos algum material, né, para a gente conscientizar as pessoas do nosso território com relação à pandemia, ao Covid-19. Então, de toda forma, a gente está sempre junto das nossas lideranças, no intuito de formar mesmo guerreiros e guerreiras, conhecedoras dos direitos, dos deveres, das tradições. E aí a tecnologia ela chega no território mesmo da gente para fortalecer. Né? E é isso. Obrigado, Mica. Você quer que mostre o vídeo agora? Podemos... Sim, sim. Vou compartilhar então, aqui. Esse vídeo nós produzimos, né? Agora está, acho que menos de um mês, que nós produzimos esse vídeo, muito menos de um mês, na aldeia Caípe, onde nossas lideranças estiveram lá presentes, né? Falando da importância da aldeia Caípe, né? Denunciando esse ataque que a gente está sofrendo, relacionado a essa ameaça de perder essa aldeia, que faz parte do território chucuru, onde várias pessoas moram lá, vivem lá, né, da planta, de plantar, de colher, daquele espaço, né, se fortalece naquele espaço a partir das suas práticas tradicionais, mantém a cultura nesse espaço, né, um espaço sagrado, espaço de luta, e que é chucuru, né, e aí nós fizemos essa produção. Vou colocar aqui, então... Estamos aqui bem no centro do nosso território, Chucuru de Urubá, aldeia Caípe, e que hoje muitas famílias estão apreensivas com a nossa preocupação de que não haja mais nenhuma injustiça contra a nação Chucuru. O juiz não deu a decisão final. Para a terra ficar garantida por ele já está, agora falta a decisão do juiz. Então é uma preocupação muito grande que o pessoal aqui tem. E eles estão muito contentes aqui. Minha vida é outra. Minha vida é outra. Né? Confio em Deus que vai sempre continuando assim. Para mim não tem vida melhor. Tem guerreiro de Chicão, que caminhou com o Chicão, que defendeu esse espaço, junto com o cacique Mandaru. Assim como um bocado de crianças que naquele tempo estavam aqui, passando fome, passando dificuldade, para defender esse espaço sagrado. Espaço hoje
que o fazendeiro reivindica ele hoje na justiça. De um julgamento que ocorrerá agora, dia 9, no TRE5, em Recife, né, que está linkado também com a questão do marco temporal. Precisamos sensibilizar todos aqueles e aquelas que, evidentemente, lutam por direito e defendem a vida. Estar aqui é defender a vida dessas pessoas que precisam da gente. Porque nós somos um só. Porque essa é a nossa missão. Essa é a missão que nós assumimos enquanto liderança. E defender um ao outro. Comenta-se que alguns deles têm Obrigado, Mica. Botamos 3. Quer comentar o filme? Quer fazer o... Então, aí, dizer, né, como foi difícil, né, gravar, editar um vídeo assim, sabendo pelo momento difícil que a gente passa, né, onde a gente vê nossas lideranças se emocionar, muitos guerreiros que lutaram ao lado de Chicão, de tantas outras lideranças que tombaram nesse processo de luta, né? Então, há um sentimento nessa produção, né? Há um fortalecimento a cada vídeo que a gente faz, a cada produção que a gente faz, a gente aprende mais com as nossas lideranças, a gente se fortalece mais, a gente entende da importância de defender esse território, que é território sagrado, né? E aí esse vídeo, para mim, ele é muito forte, né? E aí, de fato, é essa denúncia mesmo, que possam entender, né? E a gente sempre pede a força encantada, a força da natureza, né? Que conduz a mente mesmo dessas pessoas que têm o poder de decisão, que têm o poder de decidir esse momento. E dizer que, diante da situação, a gente está aqui, né, firme e forte para continuar na luta em defesa do nosso direito, em defesa da nossa identidade, da nossa história de luta, em defesa daqueles que tombaram, né, da história de luta daqueles que tombaram, para que hoje a gente estivesse aqui, né? E aí, mas eu também queria fazer um comentário, né, agradecer também a Fiocruz, né, na pessoa de Marina, ao NEEPS, que são parceiros de lutas, que vêm através de alguns projetos, né, contribuindo nesse processo, né, de construção da identidade mesmo, de fortalecendo algumas práticas tradicionais relacionadas à nossa identidade, quando a gente trata da questão da medicina, né, a questão do próprio audiovisual, que tem nos apoiado muito. Então, agradeço muito também, e é isso. Obrigado, Mica. Eu acho que a força do vídeo está lá, né? Acho que vamos dizer muito forte mesmo. E parte também, a parte técnica também do filme, né, já está muito drone ali, né? Mas muito interessante, muito forte, né? E é isso, esse lado da luta, né? Desse audiovisual como ferramenta. E aí depois, para comentar também essa parte, justamente como é que isso, mais uma vez, essa importância dessa circulação e como é que isso, esse lado, essa dimensão de luta, a gente, né, vê na obra, as obras estão aí, né? Seja de conscientização, tudo, mas como é que eles ajudam, como é que essas ferramentas, né, ajudam nessa articulação mesmo da prática da luta, né? E depois, se pudesse também vocês comentarem um pouquinho isso. Mas vou passar, para a gente terminar a nossa roda, passar a palavra para o Sérgio, né? Sérgio Borges, que é cineasta, né? O criador de obras audiovisuais desde 96, fundador da Teia, de Minas Gerais, né? Da produtora. Foi um dos coletivos, né, de expressão do cenário audiovisual brasileiro independente ali, nessa primeira metade, nesses primeiros 20 anos, né, do século XXI, e que atuou como curador, né, dentro da plataforma Narrativas Indígenas, tendo a mostra Maracá, né? Então ele tem um olhar, né, também sobre essa produção audiovisual,
aí da plataforma, se puder falar um pouquinho também de como é que ele percebe isso e como trazer essa experiência dele. Obrigado, Sérgio. Tá bom. Obrigado, José, pelo convite. Um abraço aqui no ar para a Mica, para o Alê. A curadoria da Mostra Maracá e a articulação, né, do site da Plataforma das Narrativas Indígenas do Nordeste, eu fui convidado pelo André, pela Marina, para participar do processo, fazendo uma coordenação de curadoria a partir da minha história enquanto cineasta, enquanto realizador, e também enquanto curador e programador, de forma secundária, mas também desenvolvo esse trabalho. E foi um processo, na verdade, que foi feito, né, junto com Micaela, com Alexandre, com Marcelo Tingui Botó, enfim, era uma ideia de fazer um processo coletivo de curadoria também, dentro do primeiro acervo, né, que as narrativas indígenas que a plataforma fez, nessa plataforma que tem o intuito de reunir obras de diferentes comunidades e diferentes povos e criar uma rede. Eu, enfim, né, sou um realizador da cidade, sou de Belo Horizonte, vivo atualmente em Recife, e digamos assim que o meu trabalho é mais como diretor e realizador de cinema, de cinema de arte, de cinema, enfim, que participa das mostras e festivais, e tive o privilégio de, nesse período, me aprofundar, de fazer um mergulho, né, dentro da produção audiovisual indígena do Nordeste. Eu acho que a Jaci, o Alexandre e a Micaela já falaram muito, né, de como se dá essa produção. Eu vendo de fora essa produção, eu vejo uma produção muito diversa, uma produção que, como eles disseram, né, ela é fortemente associada às lutas e às urgências de cada território, de cada povo. Então, vídeos denúncias e vídeos que estão servindo também, enfim, seja na área da saúde, na área da educação, né, dando esse suporte e sendo uma ferramenta importante de comunicação, como o Alexandre também disse, para as necessidades das comunidades, e isso é muito forte na produção, né? No programa do MAN, tem um dos programas que é totalmente dedicado aos vídeos que foram realizados na época, né, da pandemia, e eram vídeos para orientar e alertar e para refletir, né, sobre o que estava acontecendo. Mas dentro dessa diversidade também a gente vê, né, o vídeo que a Mica passou agora. A Urarubá Filmes, eu percebo que tem um trabalho desenvolvido muito forte na área de comunicação, que já tem, enfim, uma sofisticação, né, na estética dessa produção, usando elementos da publicidade também para enfim, né, conseguir o intuito de comunicar aquilo que está se querendo, para chamar a atenção, né, não só dentro das comunidades, mas também fora, né, de tudo, porque as comunidades estão passando, né, a gente está absurdamente em 2023 vivendo uma discussão que deveria estar superada há muito tempo, do marco temporal, né, e muitos vídeos também que participaram desse programa também vão trazer essa questão. Mas, para além disso, há uma diversidade também de estética na produção, né? A gente vê aqui dentro do programa também, por exemplo, a produção Machacali, que vai usar animação e que vai usar encenações que ocorrem nos rituais do povo, trazendo isso também para o cinema. A gente vai ver a produção do próprio Alexandre, da Graça Guarani, que já tem uma estrada muito grande com a linguagem documental. Enfim, tem, como já se falou também, muitas vezes, se não há digamos assim, uma formação das ferramentas de linguagem do cinema, há uma intuição e um coração muito grande, como ela falou, para a criação e utilização dessas ferramentas, e esse frescor da utilização da linguagem audiovisual também fica muito latente e é muito tocante também.
porque acaba que cada povo acaba desenvolvendo uma forma de lidar com a linguagem também, e isso é muito bonito, né? Mesmo dentro, por exemplo, do povo Pancararu, eu vi agora que, nesse mês agora, um filme protagonizado por um parente Pancararu, foi premiado no Festival de Triunfo, como também foi premiado aqui no CinePE, o Rama Pancararu, que agora que eu estou falando aqui está me fugindo o nome da protagonista do filme, mas enfim, eu acho que o cinema indígena do Nordeste ele serve para... Ele tem um papel inestimável também, né, na memória dos povos nativos brasileiros. Você falou aí, né, do papel da Cinemateca em dar igual peso e valor, seja para o Glauber Rocha, seja para o Nelson Pereira dos Santos, para mim, ou para as realizações indígenas, mas a gente, enquanto povo brasileiro, tem um déficit, né, de trazer a memória dos povos nativos e os saberes dos povos nativos para a fruição e para o conhecimento do povo brasileiro como um todo, né? Então, acho fundamental esse ciclo e esse olhar de valorização, né, da memória dos saberes ancestrais dos nossos povos nativos, porque eu acho que nos tempos de hoje tem muito a nos ensinar, né? A gente que vive nas cidades e que muitas vezes não tem tanto contato assim com as culturas ancestrais, o quão importante é para a gente conseguir, enfim, fazer com que a população humana continue sendo viável na Terra, né? São conhecimentos muito importantes. Eu acho que a gente está falando aqui também, né? A sessão que esse debate faz parte também está falando especificamente das tradições com a cerâmica e com a produção de alimentos e tudo que isso significa, né? Não só em termos de subsistência e de utilização, mas em termos espirituais também. É uma produção riquíssima, assim, uma produção que, quando eu mergulhei nela, eu fiquei extremamente fascinado, seja com verificar a potência dos primeiros contatos desses povos com o equipamento audiovisual e o que se produzia daí em termos de linguagem, mas também com a relevância de toda essa rede de comunicação e de luta que é empreendida, né? Eu estou num lugar que os filmes que eu faço, é claro que eu quero refletir sobre o comportamento humano, sobre os temas que me parecem urgentes falar e que são importantes para a sociedade. E agora, essa dimensão de urgência, né, de estar falando da própria sobrevivência, da própria manutenção dos territórios, né, isso acaba tocando Isso tem uma urgência assim que acaba não acontecendo no meu trabalho pessoal, né? Eu não estou tendo, digamos assim, que fazer os meus filmes para salvar minha pele ou meu território. E, enfim, é muito tocante ver e eu fico muito impressionado com o trabalho que vem sendo feito e com as redes que vêm sendo criadas, né? A Micaela estava agradecendo aí a Xandão, né? Talvez tenha esse Xandão seja mais importante do que esse do STF que está aí, famoso. Mas, enfim, tem um trabalho inestimável aí nessa visualização da cultura indígena e da comunicação da cultura indígena. Obrigado, Sérgio. Eu acho que tem vários pontos também aí, né, que você colocou. E faria um comentário, né, em relação a esse último ponto, a questão da urgência, né, da linguagem da urgência, né, que tem duas coisas também que me chamaram muita atenção, né, quando eu assisti, né, eu também debrucei um pouco sobre os filmes e da plataforma, tudo. Eu acho que tem uma questão da linguagem do audiovisual, né, que eu acho que até esse trabalho que a Mica compartilhou agora mostra que tem um domínio, né, de uma coisa da comunicação. Essas ferramentas já estão dominadas, vamos dizer assim, né, não tem essas possibilidades, não se trata disso, mas nunca me passou nas diversas obras assim uma deficiência, né, assim, não se passa por aí, né, e eu acho que os trabalhos
passam por uma força, né, que não passa pela, que não faz falta, né, na verdade, né, essa coisa uma coisa mais esteticamente mais, sei lá, como é que seria a palavra agora, mas rebuscada, não é? Porque tem uma relação com o que está sendo contado, né, que tá alinhado, né, isso e traz essa força, me parece. Foi muito minha sensação assistindo, né, essas obras, né. E em relação à urgência, né, depois eu vou também colocando para vocês comentarem tudo. Ela é uma urgência da sobrevivência, acho que muitas obras, né, acho que tem isso, mas ela me parece, ao mesmo tempo, é uma urgência da memória, né, tem uma calma ao mesmo tempo, né, uma urgência calma, né, não sei, tem uma coisa assim, tem que filmar, tem uma questão sobre, mas mesmo os filmes sobre o Covid, né, que era ali né, essas obras, né, que tem essa dimensão, é uma dimensão do ensino, uma dimensão, né, de uma troca, e que é muito voltado, que quando a gente pensa um filme de denúncia, né, um filme de urgência, uma denúncia, é muito para fora, né? Pensa para a gente vai denunciar para alguém, né? Vai denunciar para um jornal, vai denunciar no caso, se a gente pensar né, na época da ditadura militar, né? Então a gente vai fazer os filmes de denúncia, os filmes disso em vários momentos de golpes no Brasil e fora, na América Latina como um todo, são filmes que você tem que denunciar para fora do país, você tem que denunciar para né, você tem esses filmes né? E ali tem um outro lado, né? Que é uma forma que é para dentro, né? Que é para dentro, é para uma articulação interna, né? Não é para o José que está no Rio de Janeiro assistir, né? Tipo assim, legal, ele pode até assistir, pode ser bacana, mas não é para mim esse filme, num certo sentido, né? Claro que é importante essa circulação, por isso que eu fico perguntando assim, essa é uma sensação, né? Mas assim, essa questão da circulação do filme internamente, né? Entre as povos, nessa articulação. Não sei se quisesse comentar um pouco, Mica. São impressões, né, que eu tenho, assim, e que muda uma certa dinâmica dos filmes, né? Das obras, né? Isso. É muito o objetivo, né? A gente da Urubá Filmes, a gente conversa muito, né? Que imagem a gente quer passar, né? O que é que a gente quer trazer ali, o que é que quer chamar a atenção, né? Então, nós temos essas produções de denúncia, né? Claro, que inclusive já serviram bastante, servem bastante, né? Inclusive já foi utilizado a produção da Urubá Filmes, né? Na situação da Corte Interamericana, né? Onde o Brasil foi condenado por questão da demarcação de terras do território Chucuru, né? Foi utilizado também produções da Urubá Filmes, um áudio, no julgamento do nosso vice-cacique, Zé de Santa, né? E agora está sendo utilizado também nessa situação da aldeia Caípe, né? Onde a gente sai divulgando, né? Dentro e fora do território, para que os desembargadores consigam também ter acesso, né? A se sensibilizar, né? A entender essa história de luta do povo Chucuru. E aí, como você bem fala também, né, essas produções são feitas também para dentro do território, né, para trazer a importância da barretina, né, que é esse elemento de proteção que é extraído da própria natureza, né, que tem todo um modo de retirada, tem um modo de preparação, né, tem uma simbologia para o nosso povo. Então, é feito também esses vídeos, nessas produções, para que a gente possa estar fortalecendo a nossa história nas escolas. Nós, enquanto Urubá Filmes, também fizemos um momento de cinema itinerante, onde nós passávamos com esse coletivo de juventude nas aldeias do território, né, trazendo essa produção audiovisual, né, e aí em cada produção era isso, era fortalecendo a história do povo, era fortalecendo algum elemento ali que contemple a nossa identidade, que fortaleça a nossa idade, era trazendo a importância do ritual. Então, várias produções foram feitas, né, tem algumas nessa plataforma da Narrativas, né, tem alguns na nossa página no YouTube, da Urubá Filmes, no nosso Instagram, e aí a gente sai compartilhando, né, para que várias pessoas possam ter acesso. Então, tem contribuído de várias formas, né? Hoje eu não consigo mais ver o povo Chucuru sem essa ferramenta de luta, né, que não é simplesmente uma câmera, não é simplesmente um celular, um iPhone, enfim.
mas é uma ferramenta de luta, inclusive muito importante, né, para a defesa desse território, para a defesa da nossa cultura, para a defesa da nossa estadia nesse solo aqui que é sagrado para a gente. Então, eu não consigo mais ver o nosso povo, né, a nossa educação, a nossa saúde, né, inclusive é muito legal ver as nossas lideranças assistindo, né, a importância, quando a gente faz um momento ali com eles grave, que depois a gente dá devolutiva a eles, acontece os nossos espaços de formação, temos a Assembleia Chucuru dentro do território, onde várias produções da Urubá Filmes vêm a somar ali também naquele momento, né? A liderança está ali, no momento falando, e depois sua produção, passando ali a produção, o vídeo passando, né? É também aquela de liderança que já contribuiu dentro do nosso povo, mas que hoje ela não está aqui mais com a gente, né? Só se encontra espiritualmente. Então, é muito importante para a gente hoje, né? E a gente tem a cada momento se fortalecido, né? Formando os guerreiros Chucuru, trazendo mais pessoas para somar nesses coletivos de audiovisual que a gente tem dentro do território. Eu acho que é isso. Se quiser, tiver alguma pergunta, alguma... Eu quero comentar também, José, é que é muito marcante, é claro que dentro dessa diversidade há muitos modos diferentes de produção, mas a ideia do cinema coletivo, como a Urubá Filmes é um coletivo, que várias pessoas fazem várias funções, isso é muito comum no cinema indígena, né? Realmente, normalmente se trabalha em grupo e de coletivos que têm, enfim, essa afinação como missão também dos trabalhos, né? E acho que, sim, essa dimensão da memória ela é muito importante. Tem filmes que vão fazer esse mergulho para dentro da cultura e muitas vezes, inclusive, o interesse maior é essa troca de saberes dentro da própria comunidade. Mas eu acho que são produções que fazem tanto movimento para fora quanto movimento para dentro, assim. É a impressão que me passou, assim, ao fazer esse mergulho, né? E você tem, sei lá, o Linda Vanderlei, que vai fazer um trabalho que está aí passando, sei lá, nas galerias de arte e nos museus e no festival de cinema, como você vai ter um vídeo da Urubá Filmes que está ajudando numa luta por território, né? Esses movimentos acontecem simultâneos. Total. Não, muito bom. Assim, Mica, por favor. Como eu disse, né? Há muita dificuldade para a gente. Quando a gente vai produzir, fazer uma produção, alguma coisa do tipo, que a gente para pensar na questão dos equipamentos, né? Hoje nós temos uma câmera, né? Temos um microfone, tudo muito bom. Porém, é pouco, sabe? E assim, para a gente ter acesso, é difícil, porque a gente sabe que é caro, são equipamentos caros. Mas mesmo assim, a gente, né, continua dar seguimento às nossas produções com celular mesmo, né? A gente utiliza o que a gente tem, né? E aí a gente consegue passar a mensagem. Uhum. Não, acho que as produções... Estou com som, tô. Passam, né? Essa mensagem estão dadas, né? Então, como essa recepção dos filmes, Mica, se você pudesse falar um pouquinho em relação aos mais velhos, né? Como é que é esse retorno, né? Dessa imagem, das tradições, esse acesso, né? É uma mudança, vamos dizer assim, da forma da tradição, né? De passar, de transmissão mesmo, né? Das tradições, né? Também, né? Esse aspecto da memória, né? De você passar por uma tradição, de você passar por uma tradição oral, né? Você tem uma coisa de trazer o audiovisual. Como é que é esse retorno, no caso da Urubá, do povo Chucuru, da sua experiência nesse? É um retorno muito assim positivo, sabe? Como eu digo, mais uma vez, fortalece muito, porque, por exemplo, nós temos o cacique Chicão, né, que hoje para nós é um encantado de luz, um grande guerreiro que lutou em defesa do nosso território. Ele dizia que a água é o sangue da terra, né? As matas são o cabelo da terra,
as pedras são os ossos da terra, né? E aí a gente ensina isso em sala de aula, né? A gente fortalece essa definição que ele traz da nossa terra, do nosso território sagrado, né? Trazendo esses 3 elementos também como moradia dos nossos ancestrais. E aí não só eu, professora, em sala de aula, está passando isso para meus educandos, meus estudantes, para os guerreiros chucuru, né? É trazer ali o vídeo, é o cacique ali falando, né? É Chicão Chucuru falando. A gente vê isso como também, eu não sei, é uma reafirmação, sabe? Foi o próprio Chicão mesmo que disse que talvez possa ser que surja algumas dúvidas, né? Relacionado a isso. Mas aí eu acredito que o vídeo, né? Que a produção audiovisual, ela tem essa força de trazer, de fortalecer aquilo que nós dizemos agora, né, e que foi visto, que foi passado anteriormente, né? Então, muita coisa, por exemplo, a gente tira por esse vídeo que vocês viram aí, onde Chicão fala também, tem uma fala dele aí nesse vídeo, né, onde ele fala da questão dos guerreiros que já foram plantados, né, que precisa da decisão do juiz. Então, coisa que lá atrás, em 1992, Chicão falava que a gente está passando agora, né? Então, é muito bom essas produções, vem no intuito de somar mesmo, de fortalecer as nossas práticas. E aí, com relação aos rituais também, né, é mostrar o jeito de dançar. Às vezes, tem dentro do território aquela criança ainda que não foi num espaço de ritual, né? Por exemplo, de 2, 3 anos ainda aqui, ou que foi, mas que não lembra, né? E aí a gente ensina como dançar o toré, o que precisa ter, os cuidados que precisa ter, o que pode, o que não pode, né? E quando a gente traz a produção, o vídeo ali, tá vendo? Por exemplo, tem alguns elementos aqui dentro do território que são utilizados no toré, que só os homens podem utilizar, né? E aí, quando eles veem o vídeo, realmente, professora, tem essas coisas assim que servem muito, que ajudam muito nessa construção, principalmente da identidade do povo chucuru, onde, né, a gente sabe que fortalecer mesmo, fortalecer de fato, é a gente praticando, é a gente estando num terreiro de ritual sagrado, é a gente sentando, escutando a liderança, mas aí, principalmente nessa parte de escuta, a gente sabe que nem tudo é para sempre, né? Assim como nossas lideranças. Então, é uma forma da gente registrar esse conhecimento que as lideranças têm, né? Para que a gente possa passar para as próximas gerações. Uhum. Sérgio, quer colocar mais alguma coisa? Você estava falando, né, dessa produção que parece tranquila. Eu também sinto em alguns dos vídeos esse tempo que eu acho que o tempo de fruição da vida dentro de muitas comunidades, pela relação com a natureza, pela relação com a terra, pelos valores, muitas vezes eu acho que as produções passam esse tempo que às vezes é diferente do nosso tempo na cidade e do nosso tempo na maior parte das produções audiovisuais também, né? Que, enfim, obviamente não se pode generalizar porque a produção é muito diversa também, mas há uma tendência no cinema de uns tempos para cá, a velocidade, né? A grande decupagem, a velocidade das coisas, das ações, e verificando essa produção também há essa diferenciação mesmo, esse tempo tranquilo do qual você fala, me passou também muitas das produções, assim, que eu acho que acaba refletindo um tempo de uma cultura, o tempo de quem vive dentro desses valores e desses paradigmas, né, que às vezes é diferente. Massa, obrigado. E assim, o cinema ele chama muita atenção, né? A gente sabe também que a tecnologia, do jeito que ela vem para ajudar, ela também vem para atrapalhar, né? E aí a gente às vezes se depara, né, com algumas situações que são um pouco negativas com relação à utilização desses equipamentos, né? Onde o pessoal só quer estar olhando, né, vídeos que não constroem uma história, uma narrativa boa, né? E aí a gente também consegue também, a partir daí, chamar a atenção desses guerreiros a participar, né? Quando também vê uma parte grande dos jovens, grande parte dos jovens participando dos rituais, né? Vê através dessas produções que a gente faz da Urubá Filmes,
eita, como tinha jovem, então eu vou também, né? Não é só os mais velhos, não é só as lideranças que participam dos rituais, que estão nesse espaço de formação. E aí começa a participar também através disso. Inclusive, a gente tem notado isso, né? A gente tem feito os nossos rituais aqui, a gente tem registrado as falas das nossas lideranças, a importância de estar ali, de manter firme as nossas práticas tradicionais. E a gente tem registrado, tem produzido, tem, né, compartilhado nas nossas próprias redes sociais. E aí a gente já consegue ver no próximo ritual uma maior participação da juventude, por exemplo. Então, tem contribuído bastante. E pode ter certeza, o que a gente puder aproveitar desses equipamentos tecnológicos para fortalecer a nossa história de luta, para fortalecer, né, a nossa estadia dentro desse sagrado, para defender o nosso território, né, a nossa cultura, a nossa identidade, a história dos que já tombaram em defesa do nosso território, para que hoje a gente esteja aqui tendo uma saúde específica, uma educação específica, né, vivendo livre dentro desse território, a gente vai continuar utilizando, a gente vai estar se atualizando, buscando um mecanismo, né, para contribuir, que eu também vejo a Urubá Filmes como uma forma de contribuir com as nossas lideranças, né? É como se fosse uma devolutiva que a gente dá a eles. É uma forma da gente lutar lado a lado deles. É uma forma da gente contribuir tanto no processo de formação como no processo de defesa dos nossos direitos, das nossas tradições. Então, a tecnologia ela vem aí muito nisso e a gente tem tido muito esse cuidado, né, nas formações que a gente leva. Inclusive, tivemos algumas formações dentro de algumas escolas aqui dentro do próprio território Chucuru, e a gente diz aos jovens, né, tem que saber utilizar, né, não é, tem que ter muito cuidado, porque do jeito que ela ajuda, ela também atrapalha. Então, a gente tem que ter muita esperteza, muita sabedoria de como conduzir esses equipamentos, de como falar da nossa história, a quem falar, o que transmitir sobre nós, né, enquanto povo, enquanto coletivo. E a gente tem se fortalecido dessa forma e tem dado muito certo, né? A gente sempre está escutando as orientações das nossas lideranças, né? Toda a produção nossa é passada pelas lideranças, né? A gente não produz e solta no mundo, né? O cacique tem acesso, o pajé tem acesso, as nossas lideranças sempre estão caminhando junto com a gente. Então, a todo momento, a gente está nesse processo de formação, de aprendizado com essas lideranças que são a base, né? Que são a raiz aqui dentro do nosso território, é quem sustenta, é quem alimenta a gente, né? Então, eu acho que é muito isso, né? A gente traz essa ferramenta de luta aí como não é a mais importante, mas hoje, no mundo atual, né, é uma das ferramentas assim que é muito importante. A tecnologia é muito importante para nós hoje dentro do território. Obrigado, Mica. Muito interessante esse volume de reflexão, né, sobre o uso, né, dessa ferramenta, né? Como é que isso, acho que o Sérgio colocou, né, essa produção que é coletiva, né, muitas vezes coletiva, acho que é para além da produção em si, né, que é todo o pensamento sobre o uso das imagens, né, de como da circulação disso, né, também refletido de forma coletiva. Isso é muito interessante também, essa dimensão, né. Estamos abertos a perguntas. Não sei se temos algumas pessoas assistindo, acompanhando aqui ao vivo a live. Se alguém quiser colocar uma pergunta, a gente também já vai encaminhando aí para o encerramento. Estamos com 1h15 quase de conversa, né? A gente ver se alguém coloca uma pergunta. Não sei se o Sérgio quer botar mais algum ponto na conversa. Se não... não sei, José. Eu acho que, enfim, também Tá. falamos muitas coisas. Sim. Não, muito bacana. Bom, pena que a gente tem uma questão também de conexão, né? De rede, de tempo dos nossos colegas também, da Alexandre e da Jace, que tiveram que sair. Eu convido, então, a todas as pessoas a seguirem a mostra. Tem uma pergunta aqui do Glauco Machado.
chegou aqui, então, para a Micaele. Como é que foi o crescimento de habilidades com a câmera? O grupo aprendeu somente dentro do território? Como é que se deu esse espaço de formação do amigão aí, ó. Um parceiro de luta também, tem contribuído sempre com a gente, principalmente com a Urubá Filmes, né? Então, a questão da gente aprender a manusear a câmera foi primeiro, de início, com a formação da Cabra Quente, né? Foi essa primeira oficina, o primeiro contato que nós tivemos com câmeras. E aí, depois disso, nós tivemos algumas oficinas com Xandão, né? E aí, é isso. O próprio Glauco também já esteve aqui junto com a gente, né? Nesse processo também. E agora, assim, sempre dentro do território. A gente nunca saiu para fazer um curso específico, alguma coisa do tipo, né? Mas foi tudo dentro do território. Vocês que vieram aqui somar junto com a gente, contribuir junto nessa formação. E, assim, tem aqueles que usam mais. Por exemplo, hoje, na Urubá Filmes, eu particularmente, estou utilizando mais o iPhone, né? Onde eu consigo fazer edição, eu faço fotos, né, vídeos, mas também utilizo a câmera, né? Mas aí, como eu falei no início, é pouco equipamento, né? Para a demanda de trabalho, para a necessidade do território, nós temos poucos equipamentos. E aí a gente tem que se mexer com o que tem, com o celular, né? O outro vai utilizando a câmera. A nossa maior dificuldade é essa questão de equipamento. Tem uma pergunta da Pimenta Filmes aqui também, que é em relação ao que você já estava colocando, né? A questão das câmeras que vocês usam, né? E que vocês usaram, né? No equipamento. E uma pergunta da Júlia Sarraf, que é como é que os mais velhos enxergam esse movimento de crescimento do audiovisual indígena? Então, a câmera que a gente usa é a 6D da Canon, né? É a que nós temos. Temos um lapela também. E os mais velhos, como eles enxergam, né, esse movimento de crescimento do audiovisual indígena? Isso. Como eu disse, né, é muito positivo, né? Eles sempre estão nos convocando mesmo, que a gente diz, a liderança convocou, a gente tem que ir, né? Então, a todo momento aqui, inclusive, nossas lideranças sempre se reúnem, né? De 15 em 15 dias, uma semana, tá todas as lideranças juntas num local só, discutindo as ações do território. E aí nós, enquanto Urubá Filme, enquanto Poiá Limolaigo, né, temos nosso espaço de fala, temos nosso espaço lá. E é justamente para isso, é para registrar, é para trazer informação de como se deu muitas vezes essa reunião, das decisões que foram tomadas. A gente também faz muitas vezes registro desses momentos para que a gente possa passar para as comunidades, para as aldeias dentro do território. Então, eu entendo que eles veem isso muito positivo, né? Inclusive, eles precisam sempre, estão chamando a gente a somar junto com eles nesses espaços. Eu acho que respondi. Com certeza. Gente, agradeço então mais uma vez a todas e todos que acompanharam, aos companheiros aqui, companheiras que estavam aqui na live, então Sérgio, Jaci, Alexandre, Mica, foi um prazer estar aqui dividindo esse espaço com vocês, aprendendo com vocês. Lembrando, então, que a mostra, né, dentro que é organizada pela Cinemateca do MAN, né, parceria com a plataforma Narrativas Indígenas, segue até o dia 20 de setembro no canal da Cinemateca do MAN, do Vimeo. Então, o link já foi colocado aqui, o vimeo.com/Cinemateca do MAN. Tem 5 programas ali disponíveis para assistirem, produções diversas, organizadas. E isso vai culminar com uma sessão presencial que vai acontecer aqui na Cinemateca, no dia 20 de setembro, né? Então, às 18h30, aqui na Cinemateca do MAN. Então, todos os convidados, para quem puder estar aqui no Rio com a gente. Será uma sessão também com conversa, com trocas.
E temos também mais as lives, já tivemos uma, vamos ter mais uma na quinta-feira, às 15 horas, aqui no canal também do YouTube do Manrio, do YouTube e do Facebook. Então temos a quarta live, intitulada Cinema Indígena como Estratégia Intercultural e de Visibilidade de Saberes e Lutas, com participação da Graciela Guarani e do João Arriscado Nunes. Então, Sérgio, Mica, se quiserem colocar alguma coisa. Eu quero só agradecer a iniciativa do MAN, agradecer o convite para o debate, mandar um abraço para o meu conterrâneo Alexandre Pimenta, que está assistindo aqui a live. Eu não estou conseguindo acessar o chat aqui, porque o meu Google não está registrado no site do YouTube. E mandar também um abraço, eu vi que alguém da Ororubá Filmes comentou aí, mandar um abraço, deve ser o Kleber, falar para a Micaela que quinta-feira a gente se encontra aí no território, na Pesqueira, o Kleber também. A gente está articulando um filme juntos, que tem a ver com o registro e a memória das construções de casa de taipa pela comunidade Chucuru. Vamos se encontrar aí, tá? Obrigado, Zé. Obrigado, Sérgio. Mica, a última. Então, agradecer pelo momento, pela oportunidade, né, de estar vindo aqui também, mais uma forma da gente fortalecer a nossa história, né, as nossas vivências, o modo de organização do nosso povo, é mais uma ferramenta, né. Agradecer também a Marina, que tem proporcionado esses momentos, né, dizer a vocês também que dê uma olhadinha na plataforma Narrativas Indígenas, né, onde tem várias produções, não só do povo Chucuru, mas de outros povos, né, do Nordeste, e que lá vocês vão entender direitinho, né, todo o processo de luta, a história do povo, né, a organização, muita coisa vocês vão poder estar vendo lá, tá certo? É um prazer te conhecer, José, obrigadão mesmo pelo espaço, né, obrigada a todos que estão assistindo, por parar para escutar um pouco da nossa história, né? Isso para nós é resistência, é luta, né? É a gente ocupar os diversos espaços para poder contar e fortalecer a nossa história. Então, gratidão mesmo pelo momento. O Urubá Filme está aí na luta. Gente, muitíssimo obrigado e até breve. Um abraço. Abraço.